Paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Amados, estamos iniciando mais uma mensagem, e essa mensagem para o nosso canal do YouTube, o Atalaia de Deus. O Atalaia de Deus, uma personagem bíblica, um homem que Deus escolheu para falar ao teu povo. Ela está bem firmado no livro de Ezequiel, né? Mas o Atalaia é sempre aquele que está disposto a trazer uma mensagem para a nossa edificação, de exortação, uma mensagem de ensinamento, para que, diante da palavra de Deus, possamos caminhar. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre como receber as bênçãos de Deus. Amém? Amados, para nós nos aproximarmos de Deus, precisamos ter o livre-arbítrio, precisamos querer. O primeiro passo é esse, o querer, aproximar-se de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, e no meio de um povo incrédulo, Abraão foi ali ouvido por Deus, e Deus o honrou. Deus o convidou ele para sair de uma terra de muita idolatria, mas da terra onde ele nasceu, no Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele, e ele seria pai de uma grande nação. Abraão teve o chamado de Deus e ele foi. Que maravilha, não? Quantas vezes Deus tem nos chamado através da sua palavra, tem enviado o mensageiro, e nós não damos ouvidos à voz de Deus. Não é verdade? Pois é. A Bíblia nos diz aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 12, que Deus chamou Abraão e lhe fez promessas. Você crê na promessa de Deus? Deus, ele, quando promete, ele cumpre. Se você ainda não tem intimidade com Deus, procura buscar essa intimidade. Certamente, você vai muito se agradar, muito se alegrar. Porque se você ouvindo a voz de Deus e as suas promessas e crer e fazer conforme Ele manda, certamente a sua vida vai ser transformada. Amém? Eu vou ler aqui para você, Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, é assim que Deus quer nos aliançar, assim que Deus quer tratar conosco. E como Ele se agrada quando Ele diz uma palavra, uma promessa, e Ele te chama para você fazer aquilo, e você crê nessa promessa de Deus, e você vai à luta, você ouve a voz e segue, Deus se agrada. Abraão ouviu a voz de Deus, um homem já de idade avançada, porque Abraão, segundo a Bíblia aqui, já tinha 75 anos de idade, mas ele não murmurou, ele não disse não, ele apenas disse sim e foi. E diga para aqui, ó, o Senhor disse assim: Abraão, sai
da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Parece que você está ouvindo uma voz do além, algo estranho. Para você dar crédito, um homem que já tinha uma idade já avançada, que já morava na terra, possuía bens, família estruturada, constituída, mas o objetivo de Deus não é você ter bens, apenas tão somente. Não é você estar estruturado. O objetivo de Deus é te salvar. É a sua alma. É a sua salvação. E Abraão, ouvindo a promessa de Deus, ele passou a ser o quê? Viver o sobrenatural. Porque Deus falou que faria dele uma grande nação. E olha que esse homem não tem nem filhos. Casado com uma mulher, a Sarai, estéril. Não tinha filhos. E ser convidado a sair daquele lugar e para uma terra desconhecida e ainda seria pai de de uma grande nação. Geralmente a nação se constitui com famílias, com gente. E ele não tinha filhos para prosperar, para multiplicar. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus. A Bíblia diz que ainda Deus ainda faz outra promessa para ele. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Coisa linda, irmão. Coisa linda porque esse homem, ouvindo a voz de Deus, ele deixou tudo aquilo para trás. Seus bens, sua família. E Jesus fala, para me servir, para me seguir, você tem que renunciar a muita coisa. Se você não renunciar à sua família, renunciar aos seus bens, às suas coisas, para me seguir, você não é digno de mim. Olha. E Abraão aqui, nesse tempo aqui, ele seguiu a voz de Deus. É maravilhoso. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Amado, a família é a primeira instituição criada por Deus. Hoje a família está bagunçada, né? Está algo assim, totalmente desconectado. Mas essa família que está assim não é a família que daqui da Bíblia. Não é. A família criada aí por homens loucos, né? Leis loucas, né? Porque aqui é a família que Deus levantou. Assim como ele criou Adão e a Eva, assim formou a família, aqui está a família de Abraão. Amém? Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, e levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que ele acresceram em Harã. É assim, amados. Ele saiu de dos caldeus, onde ele nasceu, junto com o pai dele, junto com bastante pessoas, e ficou ali em Harã por algum tempo. Lá em Harã, o pai dele adoeceu e morreu. Aí dali houve outro chamado de Deus e Abraão. Então pegou tudo que tinha ali, inclusive os seus gados, bens, servos, nascido da sua casa, e foi no segundo chamado de Deus. Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus que nos convida a marchar. Você faz parte deste povo de Deus, porque você está ouvindo essa mensagem. Sobre essa mensagem, quem é de Deus. Amém? Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse:
darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e ao oriente, e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Abrão, quando outra vez o Senhor apareceu a ele e prometeu que daria aquela terra, a terra onde moravam os caldeus, a sua descendência, ele muito se alegrou, porque Deus aparecera a ele outra vez. E aí ele edificou um altar. E ali em Betel, e em Ai, o oriente ali, ele edificou um altar e invocou o seu nome. Abraão aqui começa a confessar a sua fé. Começa a fazer o primeiro culto público. Falar do Deus tão grande. Crendo que o Senhor estava conduzindo ele para uma terra de promessas, aonde iria ter o que ele precisava e as pessoas também. Uma terra que emana leite e mel. Eu creio que você também tem projetado na sua vida uma terra de bênção, de paz. Eu creio que você também tem buscado em Deus uma saída para encontrar um lugar onde você e sua família venha viver em paz. Deus quer ter esse encontro contigo. Deus quer ouvir o seu clamor. Deus tem promessa para você. E quando você ouvir a voz de Deus, que é através da sua palavra, crer e determinar, certamente a vitória vai chegar até você, até a tua família, até a tua casa, em nome de Jesus. Abraão creu e foi. E a Bíblia diz que Deus o honrou, porque quando ele passou dali aqui, versículo 7, né? E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra que você está vendo. Tem coisas que você às vezes nem vê. E Deus fala: você vai possuir, você vai ser dono. A fé, ela vem. A fé é algo que você espera, que você não vê, mas você espera. E você espera em quem? Em quem você crê. Você tem que crer em Deus. Se você crê no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ter história para contar de vitória ainda nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E assim, essa mensagem, hoje, pedindo a Deus que ela venha edificar a minha e a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos. Em nome de Jesus. Dá um clique no gostei, acione o sininho para você receber as próximas mensagens. Amém? A paz de Cristo e que Deus te abençoe. Glória a Deus.